O sol começava a se pôr sobre as montanhas do Arizona, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Jack Reynolds, um veterano de guerra de 37 anos, caminhava lentamente em direção ao abrigo de animais da pequena cidade. Suas botas gastas batiam contra o asfalto, cada passo ecoando o peso dos anos desde que deixara o exército. 2 anos haviam se passado, e nenhum trabalho, nenhuma terapia foi capaz de preencher o vazio que crescia dentro dele. Ao seu lado, faltava algo, ou melhor, alguém. Rex, do seu fiel pastor alemão, um verdadeiro guerreiro de 4 patas, companheiro de missões perigosas, cão de guerra treinado, e após uma lesão, aposentado à força. O abrigo era simples, com cercas enferrujadas e casinhas improvisadas. O cheiro de desinfetante se misturava aos latidos dispersos. Jack estava ali a pedido de sua irmã mais velha, Emily, que acreditava que outro cão poderia ajudá-lo a lidar com os fantasmas do pós-guerra. Ele hesitou. Mas algo dentro dele, uma voz quase esquecida, o impulsionou a seguir. Enquanto caminhava pelos corredores estreitos, observava cada gaiola com um olhar crítico. Alguns cães latiam animados, abanando o rabo com esperança. Outros apenas o fitavam em silêncio com olhos mergulhados em melancolia. Mas nenhum tinha o brilho que Rex tinha no olhar. Foi quando ele já se preparava para ir embora, decepcionado, que uma funcionária do abrigo o abordou discretamente. Sr. Reynolds, temos um pastor alemão nos fundos que talvez o interesse. Ele chegou há algumas semanas, mas é um caso especial. Jack ergueu o olhar surpreso. Um pastor alemão, sem dizer uma palavra, ele a seguiu até uma área mais afastada. Em uma das últimas jaulas, deitado no canto mais escuro, estava um grande cão de pelagem preta e caramelo. Sua postura era rígida, mas seus olhos estavam cansados, profundamente exaustos. Ainda assim, Jack sentiu o coração disparar. Rex, sussurrou. Sua voz era quase inaudível. O cão lentamente levantou a cabeça e olhou para Jack. Mas não havia emoção naquele olhar. Nenhum abanar de rabo, nenhum passo em sua direção. Apenas um vazio. Como se Jack fosse apenas mais um desconhecido. Ele não me reconhece, murmurou Jack, dando um passo para trás. Seu peito apertou como se algo dentro dele tivesse se quebrado. Mas então, olhando para Rex por mais alguns segundos, uma certeza o atravessou como um raio. Ele não podia desistir daquele reencontro. A história de Jack e Rex estava apenas começando. Mas, o que vai acontecer a seguir? Quer descobrir? Então deixe seu like para apoiar essa jornada e se inscreva no canal para não perder a continuação dessa emocionante história de superação e amizade. Jack permaneceu parado em frente à jaula, incapaz de desviar os olhos. O Rex que ele conheceu, cheio de energia e coragem, agora parecia uma sombra. Os olhos, antes vivos, estavam escuros e distantes. As cicatrizes na perna traseira e na orelha eram visíveis, marcas do campo de batalha. Mas havia algo mais, uma ferida invisível profunda. Uma dor que Jack conhecia bem. Ele também a carregava. Ele passou por muita coisa, disse a funcionária em voz baixa. Foi encontrado em um abrigo menor, em outro estado. Parece que foi abandonado por alguém que não conseguiu lidar com ele. Ele sofre de ansiedade e tem dificuldade em confiar nas pessoas. Ela fez uma pausa, olhando para Jack com cautela. O senhor conhece esse cão? Jack assentiu, lentamente. Ele foi meu parceiro, meu melhor amigo. Por um instante, ele se perdeu nas memórias. Os treinamentos intensos onde aprenderam a confiar um no outro. As missões arriscadas em que Rex salvou sua vida. E as noites silenciosas, em que aquele cão era o único elo que o mantinha inteiro. Agora estavam frente a frente. E Rex não sabia quem ele era. A funcionária abriu a gaiola com cuidado. Rex observou, mas não se moveu. Jack se ajoelhou, devagar estendendo a mão. Ei, amigão, sou eu. Jack.
Sua voz tremia, mas era suave. Rex inclinou ligeiramente a cabeça como se tentasse entender. Mas seu corpo permanecia tenso. Jack engoliu seco. Sabia que não seria fácil. O senhor quer passar um tempo com ele? Podemos levá-lo para o pátio, sugeriu a funcionária tentando aliviar o clima. Jack assentiu, sem pensar duas vezes, e foi no pátio que tudo começou a mudar. A cena não era muito diferente. Rex mantinha distância, farejando o ar, mas evitava qualquer interação direta. Jack observava cada movimento com atenção, tentando decifrar o que o cachorro estava sentindo. À medida que o sol desaparecia no horizonte, Jack tomou uma decisão. Olhou firme para o funcionário do abrigo e disse com convicção: "Eu vou levá-lo para casa. Não importa quanto tempo leve. Eu vou trazê-lo de volta." Havia determinação em sua voz. Um eco da lealdade que os unia no passado. Jack sabia que, assim como Rex, ele também precisava ser resgatado. E talvez aquilo fosse um novo começo para os dois. A viagem até a casa de Jack foi marcada por um silêncio incômodo. Rex deitava no banco de trás da caminhonete, sobre um cobertor que Jack cuidadosamente estendeu para ele. O pastor alemão mantinha os olhos fixos na janela, evitando qualquer contato visual. De tempos em tempos, Jack olhava pelo retrovisor, tentando ler os pensamentos do cachorro. Era difícil não se sentir rejeitado. Mas ele também sabia que, como veteranos, ambos carregavam cicatrizes profundas. Cicatrizes que tornavam difícil deixar alguém se aproximar. Quando chegaram, Jack estacionou em frente à sua modesta propriedade, nos arredores da cidade. A casa era simples, cercada por um amplo quintal e algumas árvores balançando suavemente ao vento. Ele abriu a porta da caminhonete e chamou Rex. "Vamos, garoto. Você está em casa agora." O cão hesitou. Depois de alguns segundos, desceu devagar, dando passos cuidadosos, cada movimento medido, como se estivesse avaliando o ambiente, esperando que algo ruim acontecesse a qualquer instante. Jack conduziu Rex até a porta da frente e a abriu com delicadeza. "Bem-vindo ao seu novo lar, parceiro", disse, tentando soar animado, embora sua voz carregasse uma leve insegurança. Rex entrou, mas parou no vão da entrada, farejando o ar com desconfiança. Seus olhos vasculhavam o ambiente como se aguardasse uma armadilha invisível, como se cada passo fosse um risco. Determinado a oferecer conforto, Jack havia preparado um cantinho especial na sala. Uma cama nova, potes com água fresca e ração, além de alguns brinquedos que comprou no caminho. Ele apontou com carinho. "Esse é o seu lugar, Rex." Mas o pastor alemão permaneceu imóvel, ignorando o convite. Jack suspirou, sentindo o peso da frustração se aproximar. Enquanto preparava algo para comer, não conseguiu evitar as lembranças dos tempos em que Rex corria até ele com energia e fidelidade. Aquele cachorro era outro agora, ferido de uma forma que Jack conhecia bem. Olhou para Rex, ainda parado no mesmo lugar, os olhos perdidos em algum ponto do passado. "Eu entendo. Você, parceiro. Eu também me sinto assim. Perdido." Murmurou mais para si mesmo do que para o cão. Naquela noite, Jack deixou a porta do quarto aberta na esperança de que Rex se sentisse seguro o bastante para se aproximar. Quando apagou as luzes, ouviu o som suave das patas no chão. Rex não entrou, mas deitou-se próximo à porta, mantendo uma distância segura. Jack sorriu no escuro. Era um passo pequeno, mas para ele, aquilo era o começo de algo maior. Na manhã seguinte, Jack acordou com o som leve de passos no corredor. Rex estava sentado próximo à porta, as orelhas erguidas, observando-o em silêncio. Por um breve instante, Jack sentiu uma faísca de esperança. Talvez algo familiar estivesse voltando à mente de Rex. "Bom dia, Rex", disse Jack, se espreguiçando e forçando um sorriso. Mas o pastor alemão apenas desviou o olhar e voltou lentamente para o canto da sala. Determinado a reconstruir aquela ligação, Jack passou o dia tentando interagir. Pegou uma bola de tênis e a jogou na direção de Rex. Nenhuma reação. Colocou uma tigela com ração fresca ao lado dele.
O cachorro só se aproximou depois que Jack saiu do cômodo. Cada tentativa era recebida com o mesmo silêncio gelado. Não era rejeição. Era algo mais profundo. Medo. Desconfiança. Talvez dor. Naquela tarde, Jack decidiu tentar algo diferente. Foi até o armário e pegou um colete militar antigo, guardado numa caixa empoeirada. Era o mesmo colete que usava nas missões ao lado de Rex. Ao vesti-lo, o cheiro familiar de areia, suor e batalha voltou com força total. "Vamos ver se você se lembra disso, garoto", disse Jack, levando o colete até o quintal, onde Rex estava. Rex olhou para o colete, com curiosidade. Inclinou levemente a cabeça, por um instante. Jack achava que finalmente tinha despertado alguma lembrança. Ele jogou o colete no chão e deu alguns passos para trás, abrindo espaço. Rex se aproximou lentamente. O pastor alemão farejou o tecido, suas narinas se dilatando enquanto analisava o cheiro. Por um breve instante seus olhos pareciam perder aquele vazio assustador. Mas então ele recuou, a cauda baixa, o olhar distante. Jack suspirou. A esperança que havia brilhado por um segundo se apagou outra vez. Naquela noite, sentado na varanda, Jack observava Rex deitado no quintal com os olhos fixos nas estrelas, como se procurasse respostas no céu. "Eu não vou desistir de você", disse Jack em voz alta como se falasse com o próprio vento. "Você não desistiu de mim quando eu mais precisei. E eu não vou fazer isso agora." Ele sabia que estava pedindo muito, mas também sabia que o vínculo entre eles ainda existia, mesmo que soterrado por camadas profundas de trauma. O ar ficou mais frio. Jack decidiu dar a Rex o espaço que ele precisava. Entrou, deixou a porta dos fundos aberta e foi dormir. Horas depois, um som suave de patas arranhando o chão o acordou. Jack abriu os olhos, virou a cabeça e viu Rex. O cachorro estava ali deitado aos pés da cama, olhos semiabertos. Jack não disse nada. Apenas sorriu no escuro. A distância entre eles estava diminuindo. Ainda era pequena, mas suficiente para reacender a chama da esperança. Nos dias seguintes, pequenos momentos começaram a surgir, como rachaduras em um muro de desconfiança, que os separava. Na manhã de segunda-feira, Jack cortava lenha no quintal quando percebeu Rex observando de longe, com a cabeça levemente inclinada. A cauda ainda estava baixa, mas havia algo novo no olhar. Curiosidade. Jack parou, limpou o suor da testa e estendeu a mão. "Quer ajudar, garoto?" disse num tom brincalhão. Rex não se aproximou, mas também não desviou o olhar. Mais tarde, durante uma caminhada pelo quintal, Jack pegou um graveto e o jogou adiante, sem esperar muito. Para sua surpresa, Rex deu alguns passos na direção do objeto, parou e voltou para o lugar de antes. Jack sorriu. "Ah, então você lembra como brincar. Só está fingindo que não." Mesmo com a resposta tímida, aquele momento parecia uma vitória. Na terça-feira, Jack decidiu levá-lo para passear. Pegou a antiga plaquinha de identificação de Rex, ainda guardada com carinho. Limpou-a e prendeu a nova coleira. "Vamos dar uma volta", disse, ajustando a guia. Quando o portão se abriu, Rex hesitou. Olhou lá fora, como se o mundo além da cerca fosse uma ameaça. Com um puxão suave, Jack o convenceu a dar o primeiro passo. Durante o passeio, Rex estava tenso, alerta. Farejava o ar o tempo todo, com o corpo rígido, como se esperasse o pior a qualquer momento. Jack notou. "Não, precisa ficar assim, garoto. Aqui a gente tá seguro." Ele sabia que aquelas palavras ainda não significavam muito para Rex, mas torcia para que, com o tempo, aquele tom calmo começasse a quebrar as barreiras do medo. Na volta para casa, algo inesperado aconteceu. Jack estava tirando a coleira quando Rex se aproximou e cheirou sua mão. Jack ficou imóvel, o coração disparado. "Isso, Rex", murmurou tentando conter a emoção. Rex permaneceu alguns segundos explorando o cheiro de Jack. E então se afastou. Para Jack, aquele gesto, por menor que fosse, foi um sinal claro.
Algo dentro de Rex estava mudando. Naquela noite, enquanto Jack preparava o jantar, Rex deitou no tapete perto da cozinha. Não era exatamente um pedido de carinho, mas aquela proximidade era tudo o que Jack precisava para sentir que estavam no caminho certo. Olhou para Rex e sussurrou: "Acho que estamos virando amigos de novo, hein?" Rex não respondeu, mas seus olhos já não pareciam tão distantes. Era como se uma parte dele, ainda machucada, começasse a reconhecer o homem que um dia significou tudo. E você, já viveu um momento assim com um animal, em que a conexão voltou mesmo depois de tempos difíceis? Compartilhe sua história nos comentários. Nós adoramos ouvir relatos inspiradores como o seu. Na manhã seguinte, o céu estava cinzento. A neblina cobria o quintal como um véu. Jack acordou cedo, como sempre. Mas Rex já estava lá, sentado à janela da sala, olhando para fora, como se estivesse perdido em pensamentos. Jack se aproximou com cuidado, sentindo que cada movimento, cada olhar, cada tentativa de aproximação com o cão era um verdadeiro teste de paciência e confiança. Lembrou-se de algo, de um detalhe esquecido pelo tempo. "Garoto", murmurou com carinho, mesmo sabendo que provavelmente não teria resposta. Naquele mesmo dia, após o café da manhã, Jack decidiu fazer algo diferente. Algo especial. Foi até o fundo do armário e puxou uma antiga caixa de madeira envelhecida pelo tempo. Dentro dela, relíquias de outro tempo. Medalhas, fotos, cartas. E entre tudo aquilo, um brinquedo desgastado. Uma bola de borracha. O brinquedo favorito de Rex durante os intervalos entre as missões. Jack segurou a bola por alguns segundos, sentindo o peso das memórias. Depois, foi até o pátio, onde Rex descansava em silêncio, e jogou o objeto no chão próximo ao cão. Rex levantou o focinho. Seu corpo enrijeceu, sentiu o cheiro no ar. Como se aquele simples objeto carregasse algo esquecido. Um pedaço do passado. Por um momento pareceu que ele iria ignorar. Mas então, deu um passo à frente. Cheirou a bola. Hesitante. E recuou. Jack observava em silêncio, percebendo o conflito interno no olhar do pastor alemão. "Você se lembra disso, não é?" Sussurrou, quase suplicando. Naquele dia, algo mudou. Na hora do almoço, Rex ficou mais próximo. Seguiu cada movimento de Jack com atenção, e pela primeira vez aceitou comida diretamente da mão dele. Jack mal podia acreditar no que via, mas manteve a calma. Se moveu com cuidado. Rex comia devagar, os olhos fixos em Jack. Como se estivesse começando a confiar novamente. Mais tarde, Jack se sentou na varanda com a bola nas mãos, girando-a entre os dedos. "Lembra quando você me trouxe essa coisa no meio da madrugada porque não conseguia dormir?" Disse com um leve sorriso. Recordou-se de como Rex insistia em brincar, até mesmo nos momentos de maior tensão. "Você era teimoso. Ainda é, eu acho." Jack lançou a bola suavemente pelo quintal, sem esperar muita reação. Mas, para sua surpresa, Rex ergueu as orelhas e acompanhou o movimento com os olhos. Não correu. Mas algo dentro dele se moveu. Naquela noite, Rex deitou-se próximo à cama de Jack. E pela primeira vez o veterano sentiu que a distância entre eles estava diminuindo. Não era só a proximidade física. Era algo mais profundo. Ambos ainda estavam presos à dor. Mas agora, começavam a carregar esse peso juntos. Antes de apagar as luzes, Jack olhou para o cão e disse em voz baixa: "Estamos quase lá, parceiro. Quase lá." Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, espalhando luz pelo quintal. Jack se preparava para mais um dia ao lado de Rex. Mas dessa vez queria tentar algo novo, recriar uma antiga rotina de treinamento. Com um apito pendurado no pescoço e uma corda na mão, Jack tinha a esperança de despertar algo na memória do cão, algo adormecido, mas não esquecido. "Vamos com calma, garoto", disse caminhando até o centro do quintal. Rex o seguiu à distância, atento a cada movimento. Jack assobiou
e deu um comando simples. Senta. Por um instante, Rex ficou imóvel. Mas então, lentamente, abaixou o corpo e sentou. Bom garoto! Exclamou Jack, com uma mistura de surpresa e entusiasmo na voz. Pegou a bola de borracha e a lançou um pouco mais longe. Busca, Rex! Tentou imitar o tom que usava nos dias de campo, quando os dois agiam como uma verdadeira equipe. Rex hesitou, observou a bola. Parecia estar medindo as opções. Jack ficou parado, esperando. Após alguns segundos, Rex deu alguns passos. Parou, olhou para Jack. E então, pegou a bola com a boca. Um arrepio percorreu o corpo de Jack. Você conseguiu, garoto. Quando Rex voltou e deixou a bola aos pés de Jack, olhou para cima. E naquele olhar, havia algo diferente. Uma fagulha de reconhecimento. Era como se, por um breve instante, Rex se lembrasse de quem Jack era. Não apenas um humano, mas o seu humano. Olhos de Jack se encheram de lágrimas, mas ele respirou fundo. Não queria assustar o cão com a força da sua emoção. Aquele momento marcou um ponto de virada. Durante o restante do dia, Rex parecia diferente, mais presente. Seguia Jack pela casa, aceitava carinhos. E quando Jack se sentava no sofá, Rex se deitava ao lado, algo que nunca havia feito antes. Não era só o treinamento, nem os objetos familiares. Era como se pouco a pouco, Rex estivesse abaixando a guarda e permitindo que Jack entrasse novamente em seu mundo. Naquela noite, enquanto Jack organizava suas coisas, Jack encontrou uma velha foto dele com Rex, tirada, no campo, no dia em que completaram uma missão extremamente difícil. Na imagem, os dois estavam exaustos, sujos, abatidos, mas havia um brilho de orgulho nos olhos de ambos. Um brilho que dizia, nós conseguimos. Ele colocou a foto sobre a mesa ao lado da cama e a mostrou a Rex. Olha isso, garoto. A gente era uma equipe e tanto, não era? Rex observou a imagem por alguns segundos. Então, lentamente, deitou-se. Ao lado de Jack. Foi o mais perto que ele já havia chegado desde que entrara naquela casa. Lá fora, o céu se fechava. O som distante de um trovão cortou o silêncio, e logo a chuva começou a cair sobre o quintal. Jack olhou pela janela e viu Rex parado perto da varanda, com o focinho apontado para o horizonte. Era como se estivesse hipnotizado, perdido no som da chuva e no brilho dos relâmpagos que dançavam pelo céu. Com uma caneca de café nas mãos, Jack se aproximou devagar. Você sempre gostou de tempestades, lembra? Murmurou, mais para si mesmo do que para o cão. Rex virou a cabeça lentamente. E pela primeira vez em semanas, seus olhos encontraram os de Jack. Mas havia algo diferente naquele olhar. Já não era a muralha intransponível de desconfiança que os separava. Era hesitação, sim, mas também uma fagulha de curiosidade. Um sinal de que algo, dentro de Rex, começava a mudar. O coração de Jack acelerou. Sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas momentos como aquele davam força para continuar. Decidido a aproveitar a oportunidade, Jack caminhou até o armário e pegou um velho apito militar, guardado junto aos outros itens da época de serviço. Era um risco, mas talvez o som familiar pudesse provocar alguma reação. De volta à varanda, Jack levou o apito à boca e soprou 2 vezes, o mesmo padrão que usava durante as missões, para chamar Rex de volta ao seu lado. O pastor alemão virou-se de repente. As orelhas se ergueram num gesto automático. Por um instante, Jack acreditou que Rex correria até ele, como antigamente, mas o cão apenas deu um passo tímido, um único passo, e então parou. Aquele brilho nos olhos se apagou. Em seu lugar, surgiu uma sombra, dúvida, medo, uma luta interna que Jack reconheceu de imediato. Suspirando fundo, ele guardou o apito. Tudo bem, parceiro, disse num tom calmo. A gente vai no seu tempo. Mais tarde, com a chuva aumentando, Jack preparou um cobertor seco e uma tigela com água limpa para Rex. Colocou tudo no canto da sala, mas desta vez não insistiu. Em vez disso, sentou-se, no chão, ali por perto, sem invadir o espaço do cachorro. Apenas ficando, estando presente.
mostrando em silêncio que Rex não estava sozinho. Pouco a pouco, o cão começou a relaxar. Deitou-se no tapete e lançava olhares rápidos em direção a Jack, como se ainda estivesse avaliando se podia confiar. E então, quando a noite caiu, Rex fez algo que pegou Jack de surpresa. Ele se aproximou. Os passos eram lentos. O som da respiração pesada preenchia o silêncio do cômodo. Parou a poucos centímetros de Jack, que permaneceu imóvel, respeitando cada segundo daquele momento frágil. Rex cheirou o ar ao redor do veterano. Parecia reunir coragem para fazer algo, que para ele era monumental. E finalmente, com um gesto quase imperceptível, tocou suavemente a mão de Jack com o focinho. O toque durou apenas 1 segundo, mas foi o suficiente para fazer o coração de Jack disparar. Você está voltando. Para mim, garoto, sussurrou com a voz embargada. Não tentou acariciá-lo. Sabia que qualquer movimento brusco poderia quebrar aquela ponte recém-formada. Apenas ficou ali, deixando que Rex ditasse o ritmo. Quando o cão se afastou, Jack sentiu uma onda de alívio e esperança. Era uma vitória pequena, mas com o peso de uma reconquista. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, Rex se deitou aos pés da cama. Ainda não estava completamente relaxado, mas já não parecia tão distante. E para Jack, isso era tudo o que ele precisava. A certeza de que, apesar do trauma, da dor e do tempo perdido, o laço entre eles ainda existia, esperando para ser reconstruído. Na manhã seguinte, o sol nasceu forte, espalhando um brilho dourado pelo quintal encharcado. Jack estava na varanda, caneca de café nas mãos, observando Rex caminhar devagar pela grama molhada. Havia algo diferente naquela manhã. Os movimentos de Rex estavam menos tensos, e por breves instantes, ele parecia menos um cão quebrado, pelo passado, e mais o parceiro que Jack lembrava. Determinando a continuar avançando, Jack pegou o velho apito novamente. Segurou-o nas mãos. Sabia que era um teste arriscado, mas também sabia que precisava tentar. Jack assobiou 2 vezes, curtos e firmes, os mesmos assobios da noite anterior. Dessa vez, Rex levantou a cabeça quase instantaneamente. Suas orelhas se ergueram, e todo o corpo entrou em estado de alerta. Jack manteve a calma. Não demonstrou pressa, nem ansiedade. Vamos, garoto, murmurou num tom encorajador. Para sua surpresa, Rex deu alguns passos na direção dele, os olhos fixos no som do assobio. O veterano sentiu um nó na garganta. O pastor alemão finalmente se aproximava, com mais confiança do que antes. Rex parou bem diante de Jack, cheirando o ar, como se procurasse algo familiar. Com movimentos lentos, Jack pegou a bolinha de borracha que havia usado no dia anterior. Mostrou para Rex e a lançou suavemente para o lado. Por 1 segundo, o cão ficou imóvel, mas algo mudou em sua postura. Com um impulso repentino de energia, Rex correu atrás da bola e a trouxe de volta, colocando-a aos pés de Jack. Jack não se moveu. Apenas ficou ali, enquanto os olhos se enchiam de lágrimas. Aquele gesto, tão simples, tão pequeno, era uma prova de que Rex estava vencendo seus próprios fantasmas. É isso, parceiro. Eu sabia que você ainda estava aí dentro, disse Jack com a voz embargada. Pegou a bola mais uma vez. Lançou novamente, e dessa vez, Rex correu mais rápido, a cauda balançando discretamente ao retornar. O progresso parecia quase mágico, como se semanas de paciência estivessem finalmente valendo a pena. Para Jack, cada passo de Rex era uma vitória silenciosa, uma batalha vencida contra traumas que os dois carregavam no peito. Naquela noite, pela primeira vez desde que havia chegado, Rex deitou-se ao lado de Jack no sofá, repousando a cabeça próxima à perna do dono. Jack não disse nada. Não se moveu, apenas ficou ali, deixando o silêncio falar por eles. Era o início de uma reconexão. Uma confiança começando a ser restaurada, enquanto acariciava levemente a cabeça de Rex. Jack soube, com absoluta certeza, que não importava quanto tempo levasse, ele jamais desistiria daquele amigo que um dia havia salvado sua vida. A manhã começou com o canto dos pássaros no quintal,
Mas dentro da casa, algo muito maior estava prestes a acontecer. Rex estava no centro da sala, o olhar fixo em Jack, que segurava uma coleira em uma mão e um colete militar na outra. "Hoje é o grande dia, parceiro", disse Jack, com um sorriso cheio de esperança. Ele havia decidido levar Rex a um lugar especial, um parque próximo, que costumava ser o refúgio favorito deles durante os dias de folga nos tempos de treinamento. Era um último teste, uma chance de ver o quanto haviam avançado. No caminho até lá, Rex parecia mais tranquilo do que nunca. Sentado no banco traseiro do caminhão, deixava a cabeça levemente para fora da janela, deixando o vento acariciar seu rosto. Jack o observava pelo retrovisor, sentindo uma mistura de orgulho e alívio. Durante semanas ele havia lutado para trazer de volta o cão que significava tanto para ele. E agora, aquele momento era um marco. "Como nos velhos tempos, hein?", disse Jack, mesmo sem esperar resposta. Ao chegar no parque, Jack soltou a coleira de Rex e pegou a velha bola de borracha. O pastor alemão ficou parado por um instante, analisando o ambiente. Mas ao contrário das vezes anteriores, não hesitou. Assim que Jack lançou a bola, Rex correu atrás dela, cheio de vida, como se o tempo e os traumas jamais tivessem existido. Passaram horas ali, brincando, correndo, rindo com os olhos. Era como se o passado tivesse finalmente deixado de pesar. Jack sentia, a cada instante, que Rex estava voltando a ser o cão que ele conhecera. Mas, ao mesmo tempo, compreendia que ambos haviam mudado para sempre. E tudo bem. Isso não significava que não pudessem construir algo novo. No fim da tarde, enquanto o sol se escondia no horizonte, Jack sentou-se em um dos bancos do parque. Rex se deitou ao lado dele, a cabeça repousando sobre a perna de seu dono. Jack olhou para o céu pintado de laranja e murmurou: "Eu te disse que não ia desistir, Rex." Acariciou suavemente a cabeça do amigo. E pela primeira vez em anos, Jack sentiu que uma parte dele havia sido restaurada. Rex não era apenas um cachorro. Ele era símbolo de tudo o que tinham sobrevivido, tudo o que haviam superado. Na volta para casa, Jack sabia que o futuro ainda era incerto. Mas acontecesse o que fosse, ele não enfrentaria mais nada sozinho. Rex, com sua lealdade e coragem, havia reencontrado o caminho de volta ao coração de Jack, e Jack, por sua vez, havia descoberto que paciência, amor e determinação são capazes de curar até as feridas mais profundas. Eles estavam completos de novo, prontos para o que quer que viesse, juntos. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like para apoiar o canal. E não se esqueça de se inscrever para ouvir mais histórias emocionantes como essa. Sua presença aqui faz toda a diferença. Obrigado por estar com a gente.